Bom dia, pessoal, todos bem? Espero que estejamos todos bem, iniciando mais um dia de estudos aqui com vocês pelo canal. Hoje, quarta-feira, dia 5 de novembro, exatas 7 horas da manhã, e nós estamos hoje, às quartas-feiras, unidos para o estudo do livro dos Espíritos, ok? Quartas-feiras, 7 horas da manhã, estudamos o livro dos Espíritos. Segunda-feira, 7 horas da manhã, estudamos Evangelho segundo o Espiritismo. E quarta-feira, hoje, às 8h30 da noite, temos o Evangelho no Lar, pessoal, ao vivo para vocês, tá bom? Bom, tenho que lembrar todos que estão aí, que fazem parte dessa rotina de segundas e quartas, que coloquem um copo de água para cada uma das pessoas que estão aí fazendo os estudos, para que a nossa equipe espiritual possa se achegar, possa se aproximar, possa abençoar todas as águas que estão sob as mesas, ok, pessoal? Nos dando aquela energia, aqueles fluidos bons, para que a gente possa ter um dia excelente, para que o remedinho caia perfeitamente na necessidade de cada um de nós, daquela forma que só Jesus consegue fazer, não é mesmo? Vamos lá, então, vamos iniciar o dia de hoje fazendo uma breve oração em agradecimento ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui unidos mais um dia em torno dos ensinamentos que Ele nos enviou, para que nós possamos ter a mente aberta e o coração também, para que esses ensinamentos entrem, perpetuem e resplandeçam de nós mesmos para todas as pessoas que nos circundam, que fazem parte da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco hoje e todos os dias da nossa vida, que assim seja. Muito bem, pessoal. A gente parou a semana passada na questão 146, tá? Que são algumas questões que estavam falando um pouco a respeito da alma, não é isso? Isso aí. Estamos lá no livro segundo, estávamos no capítulo 2 e hoje vamos para o item 3 do capítulo 2, que se intitula Materialismo, ok? Questão 147, e ela diz assim: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são geralmente levados ao materialismo? E a resposta dos espíritos é: o fisiologista refere tudo ao que vê, orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, pessoal, a resposta para essa questão é muito simples, né? Por que essas pessoas que estudam as ciências, elas normalmente vão para o lado material e elas deixam o lado espiritual de lado? Porque as pessoas que estudam as ciências, os fisiologistas, como eu disse aqui, os anatomistas, eles precisam crer para ver, né? Ver para crer. E normalmente o lado espiritual a gente não tem, a gente sente, a gente intui, a gente é mais sentimento mesmo, né? Mais o arrepio, é a fé, né? A fé, mas a fé em algo que nós não vemos. Então, por isso que normalmente as pessoas que trabalham com as ciências, elas se voltam ao materialismo, porque elas precisam de provas concretas, elas precisam de fatos para que aquilo faça sentido e que eles possam comprovar, né? Comprovadamente faz sentido e existe. Então, algo que não existe, como é o mundo espiritual, não é algo que eles possam crer ou comprovar.
E aí é que mais do que isso, eles dizem que é o orgulho do homem, né? Porque o homem se acha maior do que todo o resto. Inclusive, muitos homens ainda se consideram mais do que Deus. Muitos, por exemplo, médicos, cirurgiões, eles acham que eles têm o poder da vida e da morte em suas mãos, mais do que Deus. Eles acham que eles podem dizer quando você vive e quando você morre. Obviamente que, de uma forma muito sensata, se você for lá e cortar qualquer veia, se você desligar qualquer ligação do coração ou do cérebro, sim, você vai ter o poder da vida e da morte, mas é considerado como um assassinato, não é mesmo? Culposo ou doloso, não seja qual seja a intenção que você teve por trás disso. Agora, você olhar para uma pessoa que está doente e dizer precisamente o tempo de vida que ela ainda tem, nenhum de nós é capaz de fazer isso. Isso ainda é algo muito maior do que o que a ciência pode comprovar. É muito mais uma coisa ligada com Deus, com o merecimento de cada um de nós, com aquela carga de energia que a gente carrega desde o momento em que nós encarnamos aqui no mundo material e todo o resto que é envolvido, não é? Como nós vimos lá no filme Nosso Lar, aquele irmãozinho que estava para desencarnar porque levou uma vida desregrada, porque bebia, fumava, e o que ele tinha como missão no Missionários, né, foi o Nosso Lar 2, o que ele tinha como missão ali naquela encarnação, ele veio com posses financeiras, com posses materiais, com o objetivo de auxiliar a casa espírita do colega que precisaria de suporte para poder fazer a sopa, para poder fazer as doações, para poder se manter, porque as casas espíritas, assim como as igrejas, são empresas, né, CNPJs de empresas sem fins lucrativos. Então, não há nada que tenha lucro, eles não fazem nada para dar lucro. Então, eles precisam de pessoas que façam doações, eles precisam de empresas que contribuam com ela, para que ela exista, para que ela se funcione, para que ela se mantenha. Se não for doações de empresas, tem também as pessoas que são as voluntárias desta casa que se associam a ela, são os associados, que contribuem lá com a quantia que se pode por mês, para que se possa pagar as contas de luz, de água, para as casas que não têm prédio próprio, que alugam um prédio, o aluguel. Então, a ideia disso, principal aqui, é de que os cientistas só acreditam no que podem ver. Então, eles fogem um pouco desse lado espiritual, desse lado sensitivo, e eles ficam mais com o lado material, tá bom? Na 148, vem lá. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? E aí os espíritos vão responder assim: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora, mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-los uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. E aí Kardec faz um complemento gigantesco aqui, onde ele diz assim: por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem os seres orgânicos. Aqui, ó, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica.
não estudaram o mecanismo da vida, senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais perceberam além deste fio. Procuraram descobrir o que restava e, como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz a nada. Triste consequência se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo ao não pensar em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, estas ideias estão longe de ser generalizadas. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Desculpa, eu voltei ao texto. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base teria em si mesmo os germes da dissolução e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. Então, ele já começa aqui, né, complementando essa questão, a questão 148, que seria assim, negar que somos inteligentes se acreditássemos que com a morte tudo se acaba. Não haveria nenhum sentido racional, nenhum sentido lógico em acreditar que nós vivemos uma vida e ao final dessa vida tudo se extingue, tudo se acaba, tudo vira nada, né? Mesmo porque o nada não existe. Se não é nada, não existe. Mas e aí ele diz que as pessoas aqui que estão materialistas, infelizmente, elas acreditam piamente nisso, por isso que cada vez mais elas estão apegadas à matéria, por acreditar que com a morte tudo chega ao fim. Mas que não faria nenhum sentido, né? Que nós deixaríamos de estar sendo inteligentes se nós, seres pensantes que somos, acreditássemos que com a morte os laços se rompem, que com a morte tudo que eu construí na minha vida, não materialmente falando, mas intelectualmente falando, né, as relações que eu tive, não só de homem e mulher, de marido e mulher, né, de casais, mas as relações de trabalho, as relações de amizade, as relações de irmãos, todas essas relações seriam rompidas e se findariam. A gente estaria assinando um atestado de burrice, né, pessoal? Porque somos seres inteligentes, dotados da inteligência que nos diferencia de todos os outros seres vivos do planeta. Somos capazes de raciocinar e de pensar sobre todas as coisas da vida. E se dessa forma nós somos, por que é que nós ainda insistimos em acreditar que com a morte tudo se finda, tudo se acaba? Qual seria o sentido de tudo isso? Como justificaríamos um bebê que já nasce condenado, não é mesmo? Como justificaríamos um bebê que nasce com problemas neurológicos, com problemas físicos, às vezes nasce sem as pernas, sem os braços? Isso seria o quê? Não haveria justificativa para isso, não é mesmo? Então, se nós usarmos um pouquinho essa inteligência que todos nós somos dotados, nós mesmos, por nós mesmos, compreenderemos que essa possibilidade não existe, que a possibilidade de que a nossa vida continua, de alguma forma, continua.
Porque já pensou, você trabalha uma vida inteira, você pena uma vida inteira para conseguir ter um pouco de paz, e quando você chega ali na calmaria, na paz, que seria na sua idade adulta para velhice, né? Você desencarna, você morre e acaba com tudo isso. Que seria isso, né? Não faria sentido algum. E aí ele continua, e ele diz assim: o homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser. Porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia com efeito encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo que ama? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer: qual? Depois de mim nada, nada, nada mais que o nada? Tudo se apagará da memória dos que sobreviveram a mim. Dentro, em breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Esse quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o amor pelo positivo. E é isso que para muitos engendra dúvida. Está certo que tenhamos uma alma? Mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é tudo isso? O que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que nada? Disse ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas, e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria igreja as compreende neste último sentido. Mas então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar do suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos. Tem mais um trechinho, mas você vê, olha quantos questionamentos inteligentes e soberanos Kardec não nos proporciona refletir a respeito aqui, não é? Ele nos pergunta vários pontos que são pontos cruciais, porque nós já temos inteligência suficientemente formada para compreender que estas questões, elas são muito significativas. Por isso que hoje nós temos diferentes linhas de pensamentos e de raciocínios religiosos, não é mesmo? Nós temos a possibilidade de que várias pessoas que interpretam de forma diferente umas das outras as mensagens de Jesus possam
levar isso adiante e compartilhar com os seus, abrir casas que pensam como ela pensa, que vão poder estudar a respeito desse pensamento, dessas conjecturas, não é? Dessas hipóteses que elas vão entendendo e interpretando ao ler os escritos que Jesus nos trouxe. E para fechar o capítulo, ele diz assim: ninguém costuma se dizer voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos trazer até certo ponto vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas sim através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra sua face, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé e os tíbios uma renovação de fervor e confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, e se assim acontece, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro, pessoal. Muito poético isso, né? Obviamente que cada coisa ao seu tempo, não é? De acordo com o nosso entendimento, com a nossa capacidade de compreensão, é que as verdades vão sendo reveladas. E aqui Kardec traz questões importantíssimas para que nós estejamos utilizando-nos delas para poder raciocinar por nós mesmos, sem que ninguém nos conduza, sabe? Usar a nossa própria inteligência. Eu brinco com meu filho, sabe? Eu falo às vezes para o meu filho, filho, faça alguma coisa, me fale alguma coisa, o que você compreendeu. E aí ele fala alguma sandice, e eu digo para ele assim, filho, essa cabeça não está aí só para carregar os seus cabelos. Essa cabeça, ela está aí para que você pense, para que você reflita, para que você desenvolva essa inteligência que Deus te permitiu ter. Então, pessoal, essas questões que Kardec nos propõe aqui, não é? Elas são para que nós pensemos por nós mesmos. E isto é algo que o Espiritismo traz que me tocou profundamente, e entendo que toca muitas pessoas profundamente. A ideia de que nós, cada um de nós, podemos pensar sobre nós mesmos. E que, logicamente, racionalmente falando, nós vamos compreender que o Espiritismo está nos desvendando mistérios. Lembro quando eu era pequena, minha mãe costumava falar assim, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha sua vã filosofia. Minha mãe me falava isso, obviamente eu era pequena, não sabia que era uma frase de alguém, um pensador, né? Que realmente essa frase é de um pensador, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pensa sua filosofia, mas que com o passar dos anos, com o passar do tempo, com a nossa evolução, a gente está tendo a possibilidade de ser abertos nossos olhos, de ser retirados os véus que nos cobrem os olhos, para que nós possamos cada vez mais poder compreender melhor, poder entender melhor tudo isso. Não é mesmo?
Bom, eu acho que hoje está mais do que suficiente para a gente refletir a respeito dessas lições. A gente acaba o item 3 aqui, que é o materialismo, e vamos entrar a semana que vem, ainda no livro segundo, no capítulo 3, que nós vamos falar sobre retorno da vida corpórea à vida espiritual, tá? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Vamos pensar muito a respeito deste materialismo, não é? E compreender que ainda temos muito a caminhar, muito a entender, né, pessoal? Então, vamos trazer aquela aguinha lá que a gente colocou no começo, bem pertinho da gente. Para quem não colocou, coloque aí a sua aguinha. Lembrando que, ó, hoje à noite a gente tem, cadê? Deixa eu aqui, ó, Evangelho no Lar, às 8h30 da noite, tá, pessoal? Estejam aí, nos prestigiem, é muito importante o prestígio de vocês. O YouTube, ele vai classificando os canais de acordo com as visualizações, de acordo com as participações, de acordo com as mensagens no chat. Então, não se inibam, ok? Vão deixando mensagens aí, venham participar do canal. Se você quiser estar com a gente desse lado, é possível. É só se manifestar que nós estamos aqui prontos para recebê-los, ok? Então, vamos fazendo o nosso encerramento desta manhã, agradecendo essa espiritualidade pela presença, por estar sempre conosco, agradecendo a esse Pai de infinita bondade e amor por tudo que Ele nos proporciona, por tudo que Ele nos oportuniza, e pedindo que essa espiritualidade possa, neste momento, abençoar as nossas águas, não só a dos copos, mas as águas da nossa casa, abençoar a nossa casa, nossa família, nossos animais, nossas plantas, que essas bênçãos possam se expandir aos nossos vizinhos, à nossa rua, ao nosso estado, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta, que nos acolhe, que nos oportuniza a chance de, mais uma vez, estarmos aqui na matéria, nos provando, nos espiando, buscando a nossa evolução, que tanto estimamos. Pai, muito obrigado pelas oportunidades que nos concede e fica conosco não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Muito bem. Vamos tomar nossa aguinha aí abençoada? Que o dia de vocês seja ótimo e mais tarde a gente se encontra no Evangelho no Lar para quem quiser estar conosco. Para quem não quiser, um ótimo final de semana. Segunda a gente se vê para continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Um beijo, um abraço e, ó, a gente se encontra por aí, pessoal. Até a próxima, tá?